Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos aqui no canal Minuto Missionário para mais uma reflexão. Estamos estudando sobre um aspecto bem interessante da Palavra de Deus, falando da síndrome do gafanhoto. Gafanhotos ou águias, que nós somos, que nós devemos ser. Vamos lá pensar mais um pouquinho sobre isso? Então, nós estamos falando um pouquinho sobre a síndrome do gafanhoto, baseada naquela situação dos 10 espias, 12 espias, na verdade, que Moisés enviou para espiar a terra, e dos 12, 10 voltaram sentindo, os sintomas da síndrome do gafanhoto. E gerou muito problema para aquelas pessoas e para todo o povo em geral. Nós precisamos estar atentos. Muitas vezes nós estamos nos colocando como gafanhotos, esquecendo a nossa posição diante de Deus, esquecendo quem é o nosso Deus e as promessas que Ele tem feito para nós. A gente lamenta ver muitos cristãos vivendo nesse mundo como gafanhotos, sendo filhos de Deus, já lavados pelo sangue de Cristo Jesus, desfrutando de todas as promessas que a Bíblia tem, mas mesmo assim vivem se sentindo destruídos, derrotados, acabados, entristecidos e cheios de murmuração. Existem efeitos dessa síndrome e eu quero compartilhar no nosso estudo de hoje com você sobre isso. O primeiro aspecto que vale a pena observar da síndrome do gafanhoto, pautado aqui em Números 14, é que essa síndrome, ela induz o povo ao desespero. Em Números 14, o versículo 1 diz assim: "E o povo chorou naquela noite." Lembra bem, eram 10 espias somente, mas eles influenciaram o povo de uma forma tal que todo o povo passou aquela noite chorando. Toda a congregação chorou. Aquele povo só conseguia ver problemas agora. Aquele povo só conseguia ver as impossibilidades. Eles não viam as possibilidades. Aquele povo ficou assombrado diante de Deus. Sabe? Ao invés de estarem alegres diante do Senhor, estavam assombrados, amedrontados. Devido àquelas notícias que foram trazidas, eles estavam arrasados. Eles não viam saída. Eles não conseguiam enxergar Deus e a sua grandeza. Eles olhavam para aquela situação e não conseguiam ver uma luz no fim do túnel. Estavam no deserto, tão perto da terra prometida, mas não conseguiam ver nenhuma possibilidade de chegar lá. Para eles não tinham mais solução, se entregaram ao desespero. Essa síndrome do gafanhoto, ela leva o povo a desesperar-se, porque ela contamina outras pessoas. Essa síndrome do gafanhoto, ela leva o povo à murmuração também. Você vai ver no versículo 2 do capítulo 14 de Números: "E todos os israelitas murmuraram." Na hora da dificuldade, o povo, em vez de voltar-se para Deus, em vez de olhar para Deus, está com a dificuldade. O povo realmente era grande, né? Ninguém negou que o povo daquela terra era gigantesco, não. Mas na hora da dificuldade, em vez de olhar para Deus, eles foram olhar para o tamanho dos gigantes. Eles não olharam para Deus e eles começaram então a murmurar. Eles olhavam para Deus como se Deus fosse o culpado deles estarem vivendo aquela situação. Eles murmuraram contra Deus. Você consegue enxergar essa situação? E aí, ao fazer isso tudo, vai pensando na sua vida quantas vezes nós passamos por situações semelhantes e ao invés de olhar para Deus, começa a reclamar de Deus, como se Deus fosse o culpado daquela situação. E isso gerou o povo a um outro aspecto importante de observar. Isso levou o povo à ingratidão. Olha o que diz o verso 2 ainda: "Seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito." Aquele povo no Egito, e você conhece a história, aquele povo no Egito, eles eram escravos. Eles viviam debaixo de chicotes. Eles eram obrigados a trabalhos pesados, trabalhos forçados, não é? E agora, diante dessa situação, aquele povo se torna extremamente ingrato a Deus que os livrara do Egito, com toda aquela intervenção miraculosa dele, das 10 pragas, abriu o Mar Vermelho e tantas coisas mais. Agora tudo aquilo perdeu o valor. Eles estão reclamando, sendo ingratos, esqueceram da bondade de Deus, dos livramentos de Deus, das vitórias que Deus deu e se tornam pessoas insolentes. O texto ainda diz assim no versículo 3:
de Números 14, por que o Senhor nos trouxe para essa terra? Para cairmos à espada? Aquele povo totalmente contaminado pela síndrome do gafanhoto acusou Deus, infamou Deus. Eles estavam revoltados contra Deus, usando palavras insolentes, palavras sem amor, tratando Deus Todo-Poderoso como culpado, falando muitas vezes coisas sem pensar, querendo culpar Deus pela crise que eles estavam vivendo, quando na verdade não havia razão para aquela crise. Não é o alvo do nosso estudo, mas eu quero lembrar para você, e vamos falar isso ainda um pouco mais para frente, Josué e Caleb aqui, eles falaram, não, os homens são grandes mesmo, mas vamos chegar que a gente consegue, porque Deus é conosco. Pronto, resolveu a situação. Mas aquele povo, por ser levado pela síndrome do gafanhoto, eles não conseguiam agradecer a Deus e ainda culpavam a Deus pela situação que eles estavam vivendo. Eles se tornaram totalmente insolentes e ainda mais, eles apostataram da fé, da confiança em Deus. Eles disseram, não seria melhor voltar para o Egito? Não seria melhor voltar para a escravidão? Meus amados, não tem nada que entristece mais o coração de Deus do que ver o seu povo arrependido de ter se arrependido. Arrependido de ter confiado em Deus. Isso é algo realmente pesado, não é? Mas tem muitas pessoas agindo assim. Arrependido de ter se tornado um cristão. Arrependido de ter entrado para a igreja. Vou usar essa expressão para você compreender o que estou dizendo. Arrependido por ter tomado uma decisão de confiar em Deus. Não tem nada que fere mais o coração de Deus do que ver o povo ultrajando a graça, querendo voltar para o lugar onde Deus já tirou, sentindo saudades do Egito, sentindo saudades do tempo que eram escravos, sentindo saudades do tempo que eram oprimidos. Isso deixa realmente o coração de Deus entristecido. Eles queriam voltar para a terra da escravidão. Eles estavam apostatando da fé. Esqueceram dos benefícios de Deus e parece que esqueceram dos carrascos que chicoteavam eles lá no Egito. Muitas pessoas hoje, Deus livrou, tirou do mundo de escravidão, do mundo onde era preso pelo pecado, onde vivia oprimido, do mundo onde vivia noites chorando, amarguradas, sofrendo, sem esperança. E estão, parece que esquecendo disso. E diante das circunstâncias difíceis que passam, já querem voltar àquele passado. Porque, meus amados, a gente não tem promessa de que não teríamos problemas. Nós não temos promessa de que não enfrentaríamos momentos difíceis. A promessa que nós temos é que o Senhor falou, eu vou estar com você em todos os momentos. Eu vou te ajudar em todas as circunstâncias. Eu vou te acompanhar. E em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Essa é a promessa. Aqui não é o céu, aqui não é um mar de rosas, não é usando essa expressão, não. Então não se esqueça disso, não queira voltar da onde você já esteve, não queira voltar para a lama, não queira voltar para o pecado, não queira voltar para aquele lugar que você sofreu e Deus já te tirou de lá. Cuidado para não ser contaminado por essa síndrome do gafanhoto, que ainda gera um motim, não é? O povo rebelou-se contra Moisés ali. Olha o que diz o verso 4 ainda. Ele diz, escolhamos o novo chefe. O povo ali, inflamado por aqueles espias, eles agora se rebelaram contra Moisés, contra a liderança que Deus havia instituído. Eles queriam colocar um novo líder, um novo chefe, e começaram a ter um motim, uma rebelião contra Deus. O verso 9, Deus diz, apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, porque, meu amado, amar mais o Egito do que a Deus e as promessas dele é rebeldia. Amar mais o mundo do que a Deus e a palavra dele é rebeldia. Não crer na palavra de Deus é rebeldia. Se intimidar diante dos gigantes é rebeldia contra Deus que prometeu estar conosco. E a gente poderia dizer que não andar por fé é rebeldia. E isso é terrível, isso é perigoso. O povo sofreu sérias consequências por causa disso. A síndrome do gafanhoto leva as pessoas a viverem presas, dominadas pelo medo. Verso 9 ainda diz,
não temais o povo dessa terra. Você sabe que o medo vê fantasma, né? O medo faz a pessoa ver coisa que não existe. Quando os discípulos estavam no mar da Galileia, eles estavam com tanto medo e quando viram Jesus caminhando por cima das águas, o que eles gritaram? É um fantasma. Porque o medo faz ver fantasma. O medo vê coisas. O medo traz alerta de coisas que nem existem, altera situações. Josué e Caleb viram os mesmos espias e ousaram crer nas promessas de Deus. Vamos que nós conseguimos. Olha outra perspectiva. Olha a forma diferente. Os gigantes eram o mesmo, mas eles não viam os gigantes como imbatíveis. Eles viam Deus como todo-poderoso. Sabe, aqueles 10 espias sentiram-se diminuídos, viram-se como gafanhotos. Josué e Caleb olharam para a mesma situação e os viram como imbatíveis, porque o Senhor era com eles. Louvado seja Deus por isso. Essas circunstâncias, elas precisam estar muito vivas no nosso coração para nós não deixarmos ser dominados pelo medo diante das circunstâncias e esqueçamos das promessas de Deus. E terminando aqui o nosso pensamento de hoje, a síndrome do gafanhoto induz a perseguição contra a liderança instituída por Deus. Aquela hora, o povo, diz o versículo 10, mas toda a comunidade disse que fossem apedrejados. Sabe o que aconteceu? Em vez de ouvir e obedecer à voz de Deus, o povo se rebelou e quis apedrejar os líderes que Deus havia constituído. Eles não quiseram mudar de vida, por isso quiseram mudar de liderança. Isso acontece muito, não é? As pessoas muitas vezes, para não mudar de vida, preferem mudar de liderança. Para não mudar de vida, preferem parar de ouvir aqueles que instruem e mostram a palavra de Deus para ouvir outras vozes rebeldes contra Deus. Atentai-vos, que nós possamos pensar nisso e não nos deixar levar pela síndrome do gafanhoto, mas que nós possamos ser pessoas confiadas em Deus, no seu poder, na sua palavra e sabendo que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.